Muito constrangedor a mensagem de hoje. Não é nada legal quando não se quer mudar, tá legal? Então, alguns, se quiserem permanecer do mesmo estado, do mesmo modo, irão sair daqui hoje um pouco chateados. Já faço a minha oração dizendo que aquilo que Deus quer falar com a sua igreja, que Ele fale mesmo, não se cale, e que nossos corações sejam corações no qual não posso ficar aborrecido com o Senhor, ok? Sabemos nós que a palavra de Deus é sempre boa, sempre traz para nós benefícios, mesmo quando a gente acha que é um pouco agressiva, um pouco, desproporcional àquilo que a gente tem como evangelho, porque hoje a gente tem uma moda muito cruel, que a gente procura pregador que agrade a gente, né? Que faça a gente sorrir, mas na verdade deveríamos procurar pregadores e pregações que façam a gente chorar, ao ponto de acharmos que precisamos nos arrepender, né? Essa é a verdade do evangelho. Bota a mão no seu coração, por favor, vamos orar. Fale conosco nessa manhã, Pai. Nos abençoe com a tua palavra poderosa, que ela tenha poder e eficácia em nossas vidas, que cause em nós desconforto ao ponto de trazermos mudanças. Não pelo ano que vai passar. Muitas pessoas jogam na conta do próximo ano, sendo que ainda falta 3 dias para que possamos terminar o ano. E se nós não mudarmos hoje, não será um ano que terá um potencial de mudança em nós. Fale conosco nessa manhã, que a tua palavra seja como uma espada, trazendo divisão de tudo aquilo que não provém do Senhor, para que possamos separar para um tempo oportuno de uma grande colheita e de um grande aprendizado, ao ponto de nós alegrarmos ao Senhor e nos entristecermos nessa terra. Sim, nos entristecermos porque somos falhos e somos pecadores. Que possamos, meu Pai, achar graça perante os seus olhos nessa manhã, para que saímos daqui de forma mais amadurecida, mais consistente e sejamos cristãos verdadeiros. Em nome de Jesus choramos. Amém? Que a palavra de Deus tenha lugar em nossos corações nessa manhã. Por favor, o nosso tema de hoje, ele está totalmente propício ao nosso tema do ano, tá legal? Então, nosso tema de hoje é tempo de Timóteo, tá legal? Repete comigo, por favor. Tem 2 cenários postos ali, uma é a hora e o outro são os campos. Os 2 são bíblicos, né? Tanto os campos estão verdes, né? Esperando a grande colheita, ou seja, eu acredito biblicamente que esse é o último cenário, esse é o último tempo em que a igreja está sobre a terra. Não tem mais como, de forma escatológica, ok? Um dia para o Senhor como 1000 anos, 1000 anos como a vigília de ontem, mas literalmente pelo andar da carruagem, como as coisas vêm acontecendo, essa é a igreja do arrebatamento, tá legal? Lembrando, a igreja do arrebatamento, estou dizendo que Cristo vai voltar, mas não para todos, mas que a igreja vai ser arrebatada, vai. Então os campos estão bem verdes, estão aptos à grande colheita. Quando a Bíblia faz essa aplicação aos campos, estão dizendo que é a última hora, é a última chamada, e é um tempo de colheita, e colheita de almas para que possam povoar os céus. E também há outra figura destacada nesse tema, que é o relógio. Não temos mais tempo para perder tempo naquilo que não é para se perder. É chegada a hora, é chegado o tempo, salve-se quem puder. Bom, o nosso tema de hoje é tempo de Timóteo. Por que tempo de Timóteo? Nós já entramos, né, com as mensagens que falamos anteriores, entramos num tempo de aprendizado, um tempo de cuidado, um tempo de sermos igreja, literalmente. Quando eu digo isso, eu quero quebrar qualquer protocolo daquelas pessoas que chegam e falam, eu quero só compromisso com o culto, né? E se tivessem, porque nem do louvor participam, ficam lá no dossiê, ficam lá atrás, bebendo, ficam lá fora, entram quando querem e saem a hora que bem se entende, né? Não tem relacionamento nenhum com a igreja, não tem relacionamento com ignoram tudo que é feito no culto, ignoram pessoas, ignoram a Deus, sem mesmo saber que está ignorando a Deus. Então hoje nós iremos olhar uma palavra aqui com muita atenção. Ela é muito corretiva, muito assertiva, e que possa nos deixar um pouquinho chateado, mas porém alegre. Sabe aquela coisa assim, apanhei, mas estou feliz, né? Mais ou menos isso que a palavra de hoje vai colocar para a gente. Amém, pessoal? Se tiver que ficar chateado, fique com você mesmo, ok? Não com o pregador, apenas uma porta-voz, e nem com Deus. Afinal de contas, Deus nunca erra. Amém, pessoal? Então o nosso tema de hoje é tempo de Timóteo, capítulo 2, verso de número 1. Capítulo 2 por completo hoje, ok?
Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições e orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e também agrada a Deus, nosso Senhor e Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Verso 1, por favor, de novo. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições e orações, e intercessões e ações de graça em favor de todos. Petições, orações, intercessões em favor dos reis, em favor de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e também tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e também agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo de Deus é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Palavra de Deus para nossas vidas. Bom, há um pedido aclamado por Paulo ao seu filho na fé, chamado Timóteo, que está pastor na igreja de Éfeso, uma igreja costumeira que tem os seus costumes e tradições, no qual nós iremos desvencilhar e descobrir uns deles por agora, por essas escrituras. Só que o que chama atenção é que Paulo escreve uma carta, e toda vez, por exemplo, uma vez eu entrando no elevador e eu olhei uma plaquinha dizendo assim: cuidado, risco, ao entrar, veja se o elevador está no lugar. Então tudo que tem algo para corrigir é porque houve alguém que falhou naquilo. Algumas das leis são criadas dentro de algo que alguém fez, né? Então, se existe uma placa no elevador dizendo que há um risco de cair nele, é porque certamente alguém, ao apertar o botão, a porta se abrir, aquele elevador não estava naquele lugar e alguém desceu ladeira abaixo. Você entende assim, não? A mesma coisa. Se Paulo está escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, que está resiliente numa igreja de Éfeso, em que deve-se orar pelos líderes e pelas autoridades, inclusive chamado aqui reis, deve-se fazer favor por todos eles, e ele não omite, ele diz por todos que exercem autoridade. Ou seja, qual é o modelo de nós termos um tempo de paz e tranquilidade? Porque se nós orarmos pelas autoridades, nós iremos ter uma vida pacífica e tranquila. Qual é a questão que Paulo está colocando para Timóteo? A questão que Paulo está colocando para Timóteo é que parece que Timóteo e a igreja de Éfeso e os demais irmãos chamados cristãos estavam enraivados com o imperador mau, um imperador por nome de Nero, que teve o seu governo estipulado entre 54 e 68 depois de Cristo. Esse homem era mau, ele era cruel, ele esquartejava os cristãos, ele queimava os cristãos, ele lançava na fornalha de fogo e lançava na cova dos leões, para serem destroçados. Então esse homem, aparentemente para a igreja, é uma pedra de tropeço, aparentemente ele é uma ofensa para a igreja, mas Paulo vem na via de regra, dizendo assim para Timóteo: ensine a igreja a orar por ele, ensina a igreja a orar pelos reis, pelas autoridades, ensina a igreja a orar por todos aqueles que exercem uma função sobre qualquer outra pessoa. Quando nós olhamos esse cenário, a Bíblia nos ensina a orar pelos patrões. Quem é funcionário, você tem a obrigação de orar pelo seu patrão. O sucesso do seu patrão vai ser sempre o seu alívio. A Bíblia ensina que os filhos devem orar pelos pais. A Bíblia ensina que qualquer um de nós que temos alguém acima da gente, independente da função que seja, se ele está acima, se é ele que eu devo favor, não existe um direito de crítica, a não ser a oração. É o que a Bíblia nos ensina. Tem alguém aí comigo ou não? Então nós somos chamados para orar. Veja bem, em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de eu pensar qualquer uma coisa, em primeiro lugar, Paulo faz uma recomendação ao seu filho chamado Timóteo, que passe isso à igreja de Éfeso,
para não amaldiçoar nenhum tipo de liderança, inclusive Nero. E ele diz: façam orações, intercessões e ações de graça em favor de todos. Chamado para orar, chamado para levantar um clamor. O que a igreja menos tem feito é o que nós precisamos mais fazer, o que a Bíblia mais nos cobra. Nós oramos muito pouco, de fato. Nós temos tempo para muito celular, para muitas redes sociais, para a oração hoje está escassa. E talvez seja aqui alguns motivos cuja gente vê a violência aumentar cada dia mais. Por quê? Violência se para com oração, chamado em intercessão. E a gente fica procurando, fuxicando qual o próximo assunto de escândalo nas redes sociais. E esse tempo que a gente busca alguma coisa de escândalo, é o tempo que a gente devia estar com o joelho dobrado e com boca no pó, orando ao Senhor. Já foi esse tempo em que a gente ia por um monte buscar resposta. Já foi esse tempo que a gente tirava orações durante o dia, súplicas e intercessões e até mesmo jejum. A igreja hoje, ela tem crescido. Vocês vê, a igreja hoje no Brasil é um exponencial de crescimento absurdo. Mas crescemos em número, mas qualificativo, aquilo que a gente pode dizer assim, a igreja tem poder. Cadê os nossos doentes sendo curados? Cadê os oprimidos sendo libertos? Mas tem cristão do teu lado direito, na tua esquerda, tem cristão no apartamento de cima, de baixo. Faz-se reuniões em casa, em apartamentos, em todos os lugares, mas cadê a eficácia, o poder da igreja? Onde está? A ausência da oração é uma ausência de poder nítido na terra. Quem orou hoje pela manhã ao levantar? Ou já levantou correndo, botando a sua roupa, preocupado com o horário? Esses que levantaram a mão, que oraram, a primeira coisa que eu faço é pôr os meus pés no chão, respirar. Já falei para vocês, bom dia Espírito Santo. A primeira fala minha do dia, mesmo não querendo muito acordar de manhã, é com Deus. Deus sabe o jeito azedo que eu sou de manhã. Eu já faço a minha oração de perdão. Pastor, mas você nem viveu. A gente é um homem, a gente é seres humanos, a gente não sabe que a gente vai errar e acertar. Senhor, conserta os meus passos. E aí cada um tem o seu tipo de oração necessário que a gente acha. Apesar que a gente acha uma coisa que o Espírito Santo diz que não. Porque a Bíblia diz que a gente não sabe nem orar. Então a gente fala alguma coisa pela formalidade de falar alguma coisa. Mas na verdade, levantar e Senhor, seja feita a tua vontade. Não tenho opinião minha própria. Não tenho vontade própria minha. Então a Bíblia nos ensina a ter uma vida de oração. Todo mundo fala e cobra alguém. Principalmente quando você está na posição de liderança. Mas quantos de nós aqui chegamos atrasados no culto hoje? Você foi convocado a um horário de culto, 9 horas da manhã. Você chegou na igreja 9h30, isso é uma vergonha. Aí depois você quer que o vizinho seja liberto. Como? Se você não é um modelo de cultuar a Deus. Se nós somos aqueles irracionais. Quantos não participaram do louvor, desprezam o louvor? O louvor é uma terra onde Deus trabalha no nosso coração. Se a gente não sabe como orar, o momento do louvor é o momento que a gente dá a nossa oferta para Deus como gratidão, já começamos por aí, deixando que o Espírito Santo fale o nosso coração, moldando o nosso coração. Talvez por isso que muitas pessoas não aceitam a palavra. Por quê? Porque não deixa o Espírito Santo bagunçar a sua terra no momento do louvor. Quando eu digo bagunçar a terra, é arar a sua terra. Fazer com que o nosso coração fique melhor, para que nós possamos entender a palavra. Por que a palavra não bate, não fica? Por quê? Porque a terra está endurecida. Não chegou, não orou, não chorou, não levantou a mão, não dobrou o joelho, não fez nada. Está estático, ou seja, a palavra não consegue entrar. Você está entendendo? Quando a Bíblia manda a gente orar, não adianta eu querer chegar aqui e orar por terceiros, se eu mesmo não me apresento perante a Deus. Por que pessoas na nossa casa não são curadas? Por que pessoas no nosso trabalho não são libertas? Por que não há um mover de Deus sobre as nossas vidas? Somos tanto abastecidos de segunda. Você sai daqui do domingo com a palavra, você vai resenhar o capítulo 2 todo. Cadê o efeito desse culto no seu domingo? Éramos para estar almoçando no restaurante e a presença de Deus ser tamanha em nossas vidas, que se tivesse alguém oprimido do nosso lado, no restaurante, essa pessoa deveria cair endemoniada. A presença de Deus era tão forte em Jesus, e que Jesus pisa em Gadara, o demoniado que vem até ele.
As pessoas estão sedentas por libertação. A Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? Por que não há quem pregue? Há pessoas, mas não há pregação nela. Há pessoas, mas não há essência nelas. Não há virtude nelas. Nós estamos enfeitando, estamos preenchendo as cadeiras dos cultos. Estamos preenchendo as arquibancadas, estamos preenchendo ficha de encontro, de reencontro. Não há mais vaga para o consolidando, não há mais vaga para nada. Mas será que a gente está cumprindo a vontade de Deus? Será que é esse preenchimento que Deus quer? Se Ele tivesse efeito, estaria ótimo. Mas cadê o efeito? Existem pessoas passando por encontro, por reencontro, por fruto fiel e ainda manifestando o demônio. Cadê a presença? Quem a gente está servindo? Cadê nossas orações, nossas súplicas? Que efeito tem? A mesma mão que levanta aqui para orar, as mãos erguidas, é a mesma mão que pega na maconha, que pega no cigarro, que pega na bebida e diz que é social. A mesma mão que levanta para orar, a mesma mão que pega para fornicar, é a mesma mão que pega para se masturbar, para se deliciar nas pranzares. A mesma boca que diga assim, ó, Santo Espírito é bem-vindo aqui, é a mesma boca que acabou de xingar um palavrão hoje porque as coisas não deram certo. De uma mesma fonte não pode sair dois tipos de água, ou é boa, potável, ou é água poluída. A quem nós servimos? Será que a quem nós servimos nos reflete muito de como são nossos comportamentos? Os nossos comportamentos nos dizem mais do que a Bíblia que a gente carrega, do que a igreja que a gente frequenta? Quando a Bíblia vai detectar um homem de Deus, as pessoas diziam, lá vai um santo homem de Deus. Não, e lá vai um irmão da Reobote. Não era isso que a Bíblia detectava. Lá vai uma ovelha do pastor Alexandre. Não era isso, não era isso. A Bíblia tinha uma referência de Deus na vida das pessoas. Não tanto de culto que as pessoas participavam, o tanto de célula que ela estava, o tanto de frequência que ela estava, o tanto de encontro que ela fez. Não, a Bíblia detecta que as pessoas detectavam o quanto aquela pessoa estava cheia de Deus. Oração é a arma mais desejada do céu que a igreja possa entender e a arma mais temida do inferno. Mas não é orar, irmão, com o horário de você botar o relógio para despertar, acabou, pronto, não. É orar igual você pega o celular, sem querer largar. Eu não sei se você gosta da oração e de ler a palavra, mas isso tudo a nossa carne não quer. Então, no primeiro momento, talvez alguns dias, algumas pessoas irão demorar alguns meses, ao ponto de você achar chato a oração e achar chato ali a palavra, mas é justamente aí que você deve persistir, porque o que se torna chato é a tua carne, mas no momento que você consegue atingir a áurea do Espírito, no momento que você consegue entender que aquilo alimenta o teu Espírito, no momento que você consegue diagnosticar que, sabe, essa vontade de Deus, você começa a ter uma paixão, você começa a se perder, e aí você não quer mais sair disso. Eu não estou dizendo de um rito religioso de você ficar num quarto trancado, fechado. Nós temos vidas sociais. Mas o simples fato de você sair da sua casa para ir buscar o filho seu no colégio, que dura 10 minutos, é o tempo da sua oração no carro. O fato de você colocar um arroz no fogo, que dura 15 a 20 minutos para cozinhar, para servir a refeição à sua família, é o fato de você estar orando. Quando a Bíblia diz orar sem cessar, ela diz, em tudo que você faça, coma e beba, faça para a glória de Deus. Existem muitos mecanismos de intercessão em que a gente desperdiça o dia, porque acha que devemos orar somente quando chegar na igreja. Quem dera que fosse, nem na igreja querem orar. Em favor dos reis, em favor dos que exercem a autoridade. Todos vocês que têm uma autoridade acima de vocês, vocês devem orar por essa autoridade. O texto dá a entender que quando a autoridade está bem, vocês estarão bem. Eu coloquei o mínimo do raso aqui. Por exemplo, o teu patrão, se você orar pelo teu patrão, pela tua empresa, enquanto teu patrão está bem, o seu salário está em dia. Se a sua empresa tiver decadência, você está despedido no mesmo mês, no mês seguinte. Orar pelo seu líder, orar pelo seu pai, orar pelas autoridades que regem a sua cabeça, ou seja, aqueles que te cobrem, aqueles que te alimentam, aqueles que de uma forma ou de outra está sobre você, queira você ou não, para que tenha uma vida pacífica e tranquila. Então preste atenção. Primeiro ele manda eu orar, e depois ele diz por quem orar.
caracterizada por uma devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele manda orar, escreve essa carta para a igreja de Éfeso, e o imperador é somente o Nero. Esse cara mandou matar a mãe. É um assassino cruel, esquarteja os cristãos. Sabe o que é esquartejar? Discípulos, membros do corpo. Você não sabe onde está o corpo, a cabeça, o pé, a mão. Ele manda queimar, ele manda lançar, ele faz a sua propaganda. Esse cara, ele queimou toda Roma. Uma queima de 6 a 8 dias. E ele colocou a culpa nos cristãos. Para quê? Para que todos odiassem os cristãos. Ou seja, muitas pessoas morreram incendiadas e queimadas, e ele colocou a culpa nos crentes. E Paulo está dizendo, ore por ele. As autoridades que nós temos, a gente gosta. Mas aí que você vai aprender. Quando Deus coloca uma autoridade que não faz bem para a gente, é porque o povo não está bem com Deus. Quando Deus quer tratar alguém, Ele bota um líder ruim para te liderar. Ele bota autoridades perversas, que não teme. Verso de número 5 de carta ao Tiago, verso 16, capítulo 5, verso 16, Tiago, por favor. Portanto, Tiago 5,16. 5,16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. Quem precisa de cura, irmãos? A gente tem o diagnóstico de cura, o médico, mas a Bíblia coloca o diagnóstico de cura, a oração. E a Bíblia manda orar um pelos outros. Quando eu vou orar um pelos outros, engraçado, o Espírito Santo vai me levar a orar porque eu não quero, por alguém que me fez mal, e é justamente esse caminho que a Bíblia quer te colocar. Tenta entrar no quarto e falar, Senhor, eu quero orar. Deus não vai colocar pessoas que você dá oba-oba, joinha, não, para orar, não. Ele vai mandar orar por quem você não quer, por quem você não gosta, por quem você acha que não precisa. Alguém já fez um teste, entrou para orar? Aí vem pessoas ruins que você fala assim, não quero orar por isso não. Já alguém? Levanta a mão só para confirmar. É assim que acontece, por quê? Porque não é a minha oração, é a oração dele. Engraçado, a gente entra para orar, fala, vou dedicar um pouquinho de oração aqui. Aí você quer orar, né? Você quer orar pela tua empresa, orar pelo futebol. Você começa a orar por pessoas, aí começa a vir pessoa ruim na sua cabeça. Vem ou não vem pessoa ruim? Os piores Deus repara para esse momento da oração. E olha o que o Tiago diz, confesse seus pecados uns aos outros. Confesse seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. Irmãos, caminho da cura, oração. Caminho da cura, perdão. Caminho da cura, meu irmão, oração e pedidos de perdão. Então orem um para os outros, orem um pelos outros para que serem curados. Aí sim, você vê que tem um ponto aqui, uma continuação, ok? A história não termina. Então ele diz, é como se fosse assim, ó, se o fizeres, ó, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes o quê? Por que não temos conseguido resultado até hoje? Porque não temos orado. Quando chega a hora de orar por quem nos persegue, do que a gente odeia, a gente para. E você sabe que a oração vai te levar. Por exemplo, quem já foi para o secreto e Deus falou, vai lá até outro e pede perdão. Quem já fez? Quem já aconteceu isso? Exatamente. Por que não tem resultado? A oração do justo tem poder e produz resultado. Por quê? Porque a gente não completa aquilo que Deus mandou. A gente não quer fazer. O nosso egoísmo, né? Nosso achismo, estamos cheios de nós mesmos. Só que Tiago dá um resultado incrível, portanto, confesse seus pecados. Você que entrou aqui hoje, nós somos tão, eu estou botando nós, tá? Somos tão cara de pau, que no mínimo, existe pelo menos uma pessoa que você não está bem aqui, mas você não vai até ela confessar, não vai até ela para pedir perdão. Aí depois você quer resultado da oração. Por que não acontece o poder?
no qual eu comecei falando em nós. Por que que não dá certo a nossa vida? Por que que a cura não vem? Por que que a libertação não acontece? Por que que a gente entra para a igreja, cultua como se saísse daqui vazio e nada acontecesse? Por que que não tem durabilidade o culto em nós? Porque o culto nunca termina. Por quê? Porque a gente não confessa nossos pecados. Os nossos primos católicos, se você cometer um pecado, eles são mais crentes do que os crentes. Cometendo um pecado, ele vai lá no padre, bate na portinha, confessionário, seu padre, eu pequei. Tem crente incubado há meses já, que não confessa nada. E pecado guardado é pecado apodrecido. Começa a apodrecer tudo por dentro, por dentro, por dentro. Crente que não confessa, guarda ressentimento, ódio, ira, mágoa. Procura a medicina e vê algumas causas de alteração, diabetes emocional, câncer emocional, pressão alterada emocional. Isso tudo é ausência de perdão. De não confessa, guarda para si. O século mais adoecido é esse século. O século mais empobrecido é esse. Não confessa. Tem raiva de pai, não fala. Tem raiva de mãe, não fala. Tem raiva do irmão, não fala. Tem raiva da magrinha, não fala. Tem raiva do pagrão, não fala. Não é falar para, me desvaziei, não. É chegar para um consenso e falar, olha, eu penso isso. Sabe? É falar, não para provocar mais ira e mais ódio, mas é falar para apaziguar, para trazer um tempo de paz. Não é isso que a Bíblia diz? Ora pelas autoridades para que tenham paz, para ter um tempo pacífico. Bom dia, irmãos. Olha o resultado, quem quer ser curado, confessa seus pecados. Você sabia que tem pecados 10 anos que você ignora não confessar, e ele está te martirizando, e ele te para. Tem gente que fala assim, é da velha criatura, Deus lança fora o tempo do esquecimento. A velha criatura não era burra, não. Tem gente que antes de converter, pecou consciente, e sabia da existência de Deus, mas porque não fazia parte de uma igreja, acha que era velha criatura. Você só entrou para a igreja, mas você já conhecia Deus lá atrás. Pecados confessados também são pecados perdoados. Aí existe gente que a gente fala, não, é idólatra, costumamos martirizar e chamar, né? Mas tem mais ação de crente do que os próprios cristãos, que vai lá para o seu líder e confessa, de uma forma ou de outra, abre o coração. Por que os consultórios de terapias estão cheios? Porque todo mundo vai para o terapeuta lá e começa a confessar pecado. Mas a Bíblia não manda você procurar um profissional. A Bíblia manda você procurar um irmão. Aí você está comprando a tua cura. Eu quero alguém para me ouvir. Orar um pelos outros, olha o que ele termina. Depois de você confessar, um vai orar pelo outro. E no consultório, quem vai orar por você? Bem-vindo à próxima sessão. Semana que vem temos mais uma sessão. É campanha no consultório. Saiu de igreja de campanha, vivia fazendo lá, torrando tudo, vivia fazendo campanha, agora fica em campanha em porta de consultório. Pastor, agressivo demais. Irmãos, os crentes de antigamente não tinham essa frescura, não. Não preciso de um terapeuta. Os crentes resolviam no joelho e no altar, irmãos. Os caras não ficavam, não. Ai, eu preciso de alguém porque eu estou sentindo que eu tenho um TDAHzinho. Não. Eu estou pensando em umas coisas aí, pensando em suicídio. A galera de antigamente, meu irmão, vinha para o culto, meu irmão, do jeito que dava, rastejando, mas resolvia a parada aqui, meu irmão. Os ringues do crente hoje, está com dívida, vai para o tigrinho. Está mal-humorado, vai para o bar beber. Meu irmão, preste atenção. Que palhaçada é essa, irmão? Que tempo de hipocrisia é esse que a gente está vivendo, irmãos? Vamos voltar às nossas origens, irmãos. A gente não era assim, irmãos. A
igreja não foi chamada, a igreja foi chamada para ser uma oferta de sacrifício de louvor a Deus. Exemplo. Então, orar uns pelos outros, confessar os seus pecados uns aos outros, aí sim, a oração do justo tem poder em seus efeitos. Faço umas perguntas, por que a oração da igreja não está funcionando? Porque tem gente querendo orar, mas ainda entulhado, com coisas antigas dentro do coração, remorsos, ressentimento. A igreja hoje se dá o luxo de ter ressentimento. Eu não gostei como o pastor falou, eu não gostei como chamou a atenção. Ressentimentos. Você sabe o que fazia a Ana não gerar? Era o ressentimento que ela tinha. Porque a Penina, sua amiga, gerava. Então a gente fica cheio de ressentimento, porque o que está acontecendo na vida do outro, porque da forma de falar. A Ana no dia de hoje nem gerava, por quê? Porque o sacerdote chamou ela de embriagada. Se o pastor fala uma coisa dessa hoje, meu irmão, meu Deus do céu, nós somos a pior geração de todos os tempos. Os crentes mais fracos estão vivendo hoje. Mais fraco, tudo desiste, tudo não vou, tudo não é para mim. Os crentes mais fracos são os crentes de hoje. Lembrando, não são todos, mas é uma grande maioria. Mais para o lado do lado do que do lado de cá. Cadê o fruto da nossa oração, irmãos? Já que a oração do justo tem poder em seus efeitos, cadê o fruto da oração? Por que as coisas não acontecem? Será que Deus, ele perdeu a essência dele e deixou de ser Deus? Será que Deus se diminuiu, o seu poder foi tão usado em gerações antigas que o poder de Deus acabou agora? Onde está o fruto da nossa oração, irmãos? Está entendendo que Deus quer desentupir o cano hoje? Sim ou não, irmãos? Diz o João Calvino, um grande reformador, quando Deus quer julgar uma nação, Ele dá governantes ímpios. Estava ouvindo alguns economistas com estatística, embora que a nossa estatística seja a Bíblia, mas todos os economistas estão dizendo que o 2025 será o pior ano no lado financeiro. Se as coisas estavam ruins ano passado e esse ano, estatística, e esses homens estudam para isso, mas ele está dando a estatística dele, tipo assim, ele vai ter crise, mas eu falei para ele assim, mas eu não quero participar não, tá? – 2025 vai ser o pior ano de crise, mas eu falei, eu não vou participar não. Tem estatística que a gente não tem que estar dentro dela. Eu falei, não quero participar disso não, beleza? Mas para aqueles que vivem iludido, eles dizem que vai ser o pior ano da economia. E mexeu na economia, mexe em tudo. Em tudo. Então, segundo o João Calvino, ele diz que quando Deus quer julgar uma nação, Ele dá governantes ímpios. Não é à toa que o autor de Provérbios, capítulo 29, verso 2, deixou a seguinte descrição, Provérbios 29, 2, por favor. Quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando perversos estão no poder, o povo geme. Por que o povo está gemendo? Mas a Bíblia manda orar por eles. Só que presta atenção, faz uma mexida em tudo agora. Quando eu oro, na verdade, por um governante que é ímpio, por um governante que está governando mal, na verdade, segundo a Bíblia, e segundo João Calvino também, ama esse conceito, que Deus só dá um governante ímpio quando o povo merece. Quando eu acho que eu estou orando pelo governante, eu estou orando é por mim mesmo. O cativeiro foi avisado, babilônico, os 70 anos de cativeiro. Ninguém deu ouvido. O que Deus fez? Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou todos os cativos para a Babilônia. Então Deus, ele bate na porta
por muitas vezes. E a gente, não, Deus é amor, te falaram, não, em nome do amor pode tudo, o negócio é ser feliz. Vai hoje que a mensagem está sendo assim. As mensagens de hoje são essas. Ninguém quer mais confronto. As pessoas querem pegar a doutrina bíblica e jogar na lata do lixo. Eu quero procurar aqueles que falam do meu sucesso financeiro. O teu sucesso financeiro depende do teu nível de arrependimento. Diz o sábio John MacArthur, tem uma Bíblia que ele é autor dela, os seus comentários, claro, Bíblia, todas elas são a mesma origem, mas as notas, rodapé e comentário, John MacArthur, ele diz: quanto mais os falsos cristãos tentam se esconder na verdade bíblica, de fato, se tornam mais ainda diabólicos. Repetindo, quanto mais os falsos cristãos quiserem se esconder atrás da Bíblia, se tornam ainda mais, sim, diabólicos. Resumindo, quanto mais eu enfeito, quanto mais eu tento mesclar, montar uma aparência do que eu sou cristão, mais ainda eu sou diabólico. Ao contrário disso, João 8,32 diz: conhecereis a verdade e ela irá lhe libertar. Então tem gente que tem a possibilidade de conhecer a verdade, mas ainda assim, conhecendo a verdade, vive na mentira. Por exemplo, o culto de hoje, se você não colocar em pauta o que vai ser falado hoje, que ainda é só a introdução, você vai ficar, como ele diz, mais ainda endiabrado, mais ainda perto do inferno. Se eu tentar me esconder depois desse culto hoje, não pôr a minha cara para bater, eu estou muito mais próximo do inferno do que do céu. Se você entrou aqui a contato com qualquer tipo de droga ilícita, se você não parar, você é mais diabólico do que a gente pode imaginar. Se os seus pensamentos são pensamentos sexuais perversos, suas vontades são mais diabólicas do que celestiais. Anote isso. Quanto mais falsos cristãos tentam se esconder na verdade bíblica, ou seja, se esconder atrás de uma Bíblia, se esconder atrás da igreja, né? Vou para a igreja para me esconder, né? E quanto mais eu tento me esconder dessas coisas, eu me torno mais diabólico do que eu imagino. Já pensou? Vou para a igreja para melhorar, mas me torno mais endiabrado, mais diabólico, ou seja, mais conceituado no inferno do que aceito nos céus? Como pode um lugar que jorra tanta bênção, tantas pessoas serem amaldiçoadas? É aquilo que os antigos diziam para a gente: com Deus não se brinca. Paulo vai continuar para o seu filho na fé. Isso tudo só foi a introdução, tá? Ele vai dizer: é tempo de salvação, Timóteo. É tempo de salvação. Ele vai dizer no capítulo 2, verso 5, 1 Timóteo: pois há um só Deus e um mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo. Ele deu a sua vida, ele vai dizer sobre o resgate, ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que lhe foi entregue no mundo, no momento oportuno. Eu fui escolhido, diz o Paulo, como pregador e apóstolo para ensinar os gentios essa mensagem a respeito da fé. Não estou mentindo, digo a verdade. Em outras linhas, Paulo diz para Timóteo: não omita a sua mensagem, fale a verdade para a igreja de Éfeso. Paulo dá um sermão dizendo: Timóteo, você está aí para salvar vidas. E só se salva a vida através da mensagem bíblica. E Paulo diz: eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar os gentios. Gentio é o ímpio que a gente conhece hoje, que jamais viu a face de Deus, a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Em outras palavras, Paulo está dizendo para Timóteo: o teu compromisso, Timóteo, é pregar a verdade.
Como é que as pessoas sejam salvas? São salvas. Quando a gente prega a verdade, a gente salva quem quer e a gente espanta quem não quer. E essa igreja só prega correção quem vai embora? Quem não quer. Essa igreja pega uma doutrina severa, forte, bíblica. Quem vai ficar? Quem quer. Pronto. Doutrina espanta qualquer um que não quer se santificar, se purificar. É muita cobrança. Não é assim. Tenho direito de escolha. Todos que optaram a escolher alguma coisa erraram e caíram. Cristão não tem escolha. A nossa escolha é obedecer independente do que seja. Ponto. Não precisamos de campanha de prosperidade, de forma nenhuma. Precisamos pregar a palavra de salvação. Pastor, mas eu sou salvo. Mantenha-se salvo. A intenção da mensagem é salvar a quem aqui está que não é salvo. E a intenção da mensagem também é ainda continuar com a salvação daqueles que se adquiriram. Porque salvação se perde também. Salvação se perde. Lembra de semana passada? Paulo entregou Alexandre na mão de Satanás. Lembra de Demas se desviou amando mais o mundo. Não tem relato que Demas voltou em todas as epístolas. E para você entender que salvação se perde, se o filho pródigo não tivesse recuado, também estaria sido perdido. Tem alguém comigo ou não? Algumas restrições, um culto é de doutrina, algumas restrições são postas também no mesmo capítulo. No verso de número 8, agora o negócio vai apertar. Ele diz: quero, portanto, que todo lugar de culto os homens orem com mãos santas. Cadê os homens? Cadê os homens? Essa mesma mão que já bateu na esposa? Essa mesma mão que toca em pornografia? Essa mesma mão contaminada que nós iremos oferecer para Deus? Quero, portanto, que todos os homens, em todos os lugares, orem com mãos santas levantadas, livre da ira e da controvérsia. Irmãos, pega tudo lá em cima. Ele manda orar pelas autoridades. Mas de qual modelo eu vou orar? Aí Tiago vai dizer para a gente, confessa seus pecados. Porque quando a gente confessa nossos pecados, a gente consegue entrar no Santo dos Santos de forma digna. Não justo, mas justificado. Justo sou eu. Eu sou justo, não. Eu sou justificado. Quando eu digo eu sou justificado, eu sou falho, eu sou pecador, mas o sangue dele me remiu. Com que ousadia você pode entrar? Entramos com toda a confiança no Santo dos Santos, pois o sangue de Jesus nos habilitou a entrarmos nesse lugar de intimidade. O sangue de Jesus nos lava, nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Então como é que nós somos habilitados a orar? Através do sangue poderoso de Jesus. Somos justificados nele e por ele. Mas agora o texto diz a forma dos homens orar, com mãos santas. Cadê os homens dessa igreja? Por favor, sem pegadinha, levante sua mão lá em cima. Se Deus pudesse agora botar um telão da nossa vida aqui, um telão da nossa vida, o que Deus falaria dessa mão que já levantou para dar glória dele, ao nome dele hoje? O que Deus colocaria sobre nossas vidas aqui? Obrigado por poder baixar. O que Deus colocaria? Mão santa. Qual o nível seu da corrupção? Quantos escândalos tem na sua vida, irmãos? Será que você vai deixar esse dia acontecer quando você quiser fazer algo, ou talvez tirar uma possessão demoníaca de alguém, e o demônio vai dizer, você não tem autoridade, eu conheço Jesus, eu conheço a Paulo, mas quem é você? Mãos santas. Isso atribui para a gente homens dignos de honra, homens que são leais, homens que são honrosos, homens que são livres da corrupção, livres do engano. Qual produto furtado você tem consciência que você comprou com essa mesma mão e você pagou com seu dinheiro?
A Bíblia diz que Jonas, no capítulo 2, pegou e entrou na embarcação e pagou o bilhete com o seu próprio dinheiro. Jonas pegou e pagou e entrou no barco com o seu próprio dinheiro, o seu próprio recurso. O que você tem feito com o seu próprio recurso através das suas mãos que tem trazido pecaminosidade para você? Homens devem orar com mãos santas, com mãos santas, com mãos santas, mais uma vez com mãos santas. Aí você bate na tecla lá em cima como ele começou, oro pelos governantes. Por que a paz não chega? Porque o tempo de apaziguamento não vem para a gente, por quê? Porque as mãos dos homens são cheias de violência, cheias de pudor, cheia de desonestidade. É a lei da vantagem. Eu sou homem, sou brasileiro, tenho que ter minha vantagem. Aí é um gatinho aqui, né? Aí é um recurso ilícito ali, aí é uma coisinha desse jeito. É com suas mãos. A mesma mão que você pega na corrupção, você quer abrir as páginas da Bíblia. Como Deus vai falar contigo? Se não te falaram, Ele continua sendo santo até hoje. Talvez o reflexo de Deus na sua cabeça é da humanidade. Deus esqueceu da humanidade, não. A humanidade esqueceu de Deus, porque como a gente está, nós que esquecemos de Deus, não foi Deus que esqueceu da terra. Nós que estamos distantes de Deus. A mesma mão que quer orar, quer impor as mãos sobre o demônio, quer impor a mão sobre o enfermo para curar, a mesma mão é uma mão prostituída. Por que o enfermo não é curado? Por que o liberto não acontece? A libertação. Por que a oração não dá certo? Por quê? Porque a gente está envolto de pecado, irmãos. A gente não confessa, a gente não se desnuda. A gente toca em coisas pecaminosas. E quando ele diz a mão, é a consciência, o coração, claro que é tudo. Jesus disse que antes de tocar, se a gente desejar, é como se tivesse tocado. Então para você ficou no reflexo aí, não, eu não toquei com a mão, mas pensou, desejou, almejou. Peraí gente, tem muito mais que isso. Vamos apertar o botão do Noé. Qual o botão do Noé? O botão do restart, é o que a gente está precisando. Refazer a humanidade de novo. Sim ou não, irmãos? Mulheres, verso 9. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes, apropriadas, sem chamar a atenção, pela maneira como arruma o cabelo, ou por usarem ouro e pérolas, ou roupas caras. Pois as mulheres afirmam ser devotas a Deus, devem se embelezar com as boas obras que praticam. Uau! Já viu a palavra modéstia? A palavra modéstia tem a sua origem ausência de vaidade. Você olha para a pessoa, está ali, não tem vaidade nenhuma. O texto não manda deixar de se arrumar. O texto não manda deixar você descabelada para a igreja, sem escovar os dentes, sem uma roupa bonita. Não, não é isso, não é isso, não é isso. Mas o texto diz que tinha algumas mulheres fugindo da curva, extravagante demais. Eu não sei se você está com seu marido, me desculpa, mas se a sua roupa está marcando, se todos conseguem ver a sua roupa íntima por baixo, o seu marido deve estar morrendo de vergonha. Ou ele é tão nércio, louco igual a você. Talvez ele seja tão desequilibrado igual a você, a ponto de você sair de casa e falar, marido, estou gostosa, ele está. E ele ainda dá a mão para você e vem para a igreja. Isso é uma vergonha, uma porcaria. Um ambiente promíscuo. Isso é um casal prostituto. Você veio para a casa do Senhor. Suspeito não deve estar à mostra. Nem aqui, nem lá fora. Cristão dentro e fora da igreja. Mas existem alguns lugares que os comportamentos têm que ser excessivos. A Bíblia diz, se você fizer o seu irmão pecar, é melhor você arrancar os olhos, ou um membro do seu corpo.
Você, mulher, já reparou no espelho que você saiu de casa, você viu a sua bunda no espelho? Você fez questão de enaltecer o seu bumbum ao sair do espelho, mas orar de manhã você não orou. E é esse culto que a gente quer oferecer para Deus. O culto da raiz bumbum, da raiz peituda. E é esse culto em que Deus está chateado, entristecido. É por essas coisas e outras que o extraordinário não acontece. As portas ainda estão abertas, dá tempo. E não vai fazer nenhuma falta. Por que não vai fazer nenhuma falta? Porque eu também sou homem. E muitas mulheres querem fazer até o pastor e os líderes pecarem. Já viu como você sente o que aparece de vocês? Perante um juiz, ele se colocaria na cadeia pela falta de reverência. Coragem, né? Falar essas coisas, ser mal interpretado, tudo. Fazer o que, irmãos? De repente é o último culto que a gente vai se ver. Da mesma forma que era que as mulheres tenham discrição. A palavra discrição no dicionário é: não chame a atenção. Seja bonita, mas imperceptível. Seja linda, mas seja discreta. Não chame a atenção. Seja modesta. A igreja em que Paulo está pregando era a igreja grega, em Éfeso. As mulheres eram ricas e vaidosas ao extremo, só que agora elas se converteram. Shortinho da Anitta não dá mais. Quero ver botar o shortinho num quarto fechado com o marido. Tranquilo. Se fosse em short é melhor, né, irmãos? Mas agora bota o shortinho para comprar pão na padaria, com a desculpa que é perto de casa, prostituta pela metade. Vocês estão comigo, irmãos? É a palavra de Deus, irmãos. Colocada para os nossos dias, irmãos. E não estou nem ainda, meus irmãos, deixando de falar a cultura da igreja de Éfeso. Claro que algumas coisas é contemporânea para esses dias, mas pecado é pecado em todas as estações. E pessoas são pessoas em todas as épocas, irmãos. E ele diz, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência. Usem roupas decentes, apropriadas, sem chamar a atenção, de maneira como arrumam os cabelos ou usam ouro. Ou seja, não era o culto, era elas. Não sei se você gosta, mas a foto de meia prostituta. Já viu as mulheres botando biquíni, mulheres casadas com biquíni? É uma coisa horrorosa. Ainda bota o bumbum empinado. Fica lançando setas no coração dos irmãos. Foto meia nua, sensuais. Deixa de seguir essas pestes, irmãos. Isso é pedra de tropeço, irmãos. Não devem ser seus amigos em redes sociais, não devem frequentar a sua casa e nem ir à sua célula. Pedra de tropeço. Não quer dizer, é porque ela é muito bonita. Muito bonita, ainda sabe se vestir. Na verdade, a mulher bonita, a mulher linda, não precisa nem se maquiar. Porque o seu natural já é excepcional. Já é excepcional. Bom dia, irmãos. Vontade de sair correndo desse culto? Pois a mulher que afirma ser devota, ela diz, eu sou de Deus, deve se embelezar com as boas obras que pratica. Que boas obras, irmãos?
cuidar do ministério. Antes do ministério, cuidar da sua casa, cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua devoção a Deus. Aí sim, se você cuida bem da sua casa, faça a obra de Deus com dignidade, com respeito e lealdade. E essa é a vontade de Deus. E olha o que ele vai exercer mais ainda no verso 11. Gente, o versículo dos homens foi um só, né? Não quero colocar aqui nenhum tipo de machismo, não. Eu vou descaracterizar e vou colocar aqui no plural. Ele e ela, ok? Unissex. As mulheres devem aprender. Meu Deus do céu, vai dar ruim esse negócio. Olha para a irmã do seu lado e fala: calhou o capítulo 2 hoje, tinha que ser. As mulheres devem aprender em silêncio. Gente, eu vou trazer o contexto contemporâneo, tá legal? As mulheres devem aprender em silêncio com toda a submissão. Não permita que as mulheres ensinem aos homens, e nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, deve ouvir em silêncio. Porque primeiro Deus fez o Adão e depois a Eva. Não foi Adão enganado, a mulher que foi enganada. E o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas, dando à luz a filhos, desde que continue a viver na fé, no amor, na santidade e na discrição. Mais uma vez a palavra discrição sendo colocada aqui. A palavra discrição é sem chamar atenção. Mais uma vez, as irmãs me perdoam, quando as palavras estão sendo direcionadas aqui. Brincadeira à parte, vou aplicar aos dois aqui. Vejam bem que o assunto não é um assunto proposital. E preste atenção no texto. Leia a Bíblia dessa forma. Não é um mandamento. Paulo não diz como mandamento. Paulo lhe diz como uma opinião dele. Por que a opinião de Paulo? Porque ele disse isso e a outras igrejas não. Quer ver? No capítulo 11, verso 5 de Coríntios, não precisa colocar não, que aí é muitas reflexões, muitas outras coisas. Paulo diz sobre a mulher que ora com véu ou sem véu. Paulo faz referência de Priscila e Áquila, como líderes também de uma parte da sua igreja. Então não é deixar a mulher não liderar, mas é qual mulher deve liderar. E o texto parece ser radical, como se todas hoje entregassem suas credenciais ministeriais e não fizessem mais obra nenhuma. Agora lá em casa o Bolsonaro está lá porque o marido fala, eu não posso falar mais nada. Agora é isso, tem que ficar em silêncio, é machismo. Não! Para quem Paulo está direcionando? Já achamos algo lá em cima. As mulheres extravagantes, chamando atenção no púlpito, com suas roupas sensuais, quebrando o protocolo de santidade no meio da igreja. Agora ele vai engrossar dizendo que essas mesmas mulheres estavam tão altivas que estavam também descredenciando seus maridos, trazendo vergonha alheias para ele. O texto traz algo muito rico. Se você olhar, primeiro no verso 13, primeiro Deus fez quem? Adão. E depois fez quem? Eva. E ele diz, e não foi Adão que foi enganado, mas foi as mulheres que foram enganadas, a mulher que foi enganada. Opa! Então Paulo está escrevendo para Timóteo, dizendo que está acontecendo alguns erros nessa igreja, alguns pecados nessa igreja. Os hereges estão entrando, não é pelos homens, os homens têm que limpar as mãos. Mas a idolatria, a maledicência, o pecado está entrando através da mulher. Olha o que ele diz para a gente, Deus primeiro fez o homem. Ele traz o retrato do nosso texto inicial de Gênesis, que Satanás ludibriou, Satanás enganou, usurpou, trouxe uma heresia para Eva. Eva aceitou a heresia através da aceitação de Eva, o mal entrou no mundo. Isso vai ficar muito esclarecido já já. Então não é sobre o sexo, é sobre quem deixa a porta para o inimigo abrir. De repente na sua casa, a sua mulher se policia e você não, homem.
Já que o texto traz uma questão de cultura, por quê? Se você for olhar, dá uma olhada aqui, por favor. Vejam bem, vejam bem, vejam bem. Vamos lá. Capítulo 5, verso 11. Eu vou avançar algumas páginas, mas depois a gente volta para falar do contexto todo ele, ok? Capítulo 5, verso 11. As viúvas mais jovens não devem fazer parte dessa lista, pois quando seus desejos físicos forem fortes, de sua devoção a Cristo desejarão se casar novamente. Qual é o contexto aqui? Paulo está dizendo para Timóteo quem é viúva de verdade e quem não é. Ele vai dizer mais a fundo que a viúva de verdade é acima de 60 anos. Por quê? Tinha gente que ficou viúva cedo, aí falou, não, agora a viúva, que as viúvas tinham que cuidar das coisas de Deus, do serviço sagrado. Mas uma viúva de 20 anos, aí de repente o desejo vinha sobre ela, a vontade vinha sobre ela, vontade humana normal. E ela fala, não, vou ter relações, né? Aí Paulo está dizendo, não considere essa mulher sobre viúva, mesma coisa. Ela não era viúva se ela tivesse parente, não ficava na conta da igreja, tivesse parente de primeiro, segundo, terceiro grau. A família era obrigada a cuidar dela. E ela não era viúva se ela fosse ímpia a vida inteira, ela tinha que ter histórico de servir a igreja. A gente está considerando viúva pessoas de 18 anos aí, só porque o marido partiu, 19, 20. Não sabe se a mulher vai casar de novo, e esse conselho é dado aqui. Aí dentro desse conselho você vai achar raiz, porque as mulheres são citadas acima. Vamos lá. As viúvas mais jovens não devem fazer parte dessa lista, pois quando os desejos físicos forem fortes, que sua devoção a Deus, e desejarem se casar novamente, assim se tornarão culpadas de quebrar o compromisso que fizeram. Além disso, aprenderão a se tornar ociosas e a andar de casa em casa, fazendo o quê? Gente do céu, tá bravo hoje, hein? Fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios, falando do que não deve. Pega essa carta todinha. Por que Paulo está rasgando sobre as mulheres? Porque tudo estava acontecendo. Essas mesmas mulheres estavam querendo servir a igreja, mas viviam à base de fofoca de porta em porta no zap, tomando conta da vida dos outros, sem arroz na panela, o filho cagado, com as calças toda cagada, o marido não tinha a casa arrumada, ela não estava bonita, estava tomando conta da vida de todo mundo. Por isso que Paulo rasga sobre as mulheres. Tudo que está descrito aqui não é palavra jogada fora. É o que está acontecendo que Paulo sabe. Aí Paulo manda a carta para Éfeso para quê? Para corrigir. E ele está dizendo que essas mulheres vivem de porta em porta, fazendo fofoca, conversa alheia. Ok? Aí olha só. Portanto, conselho que essas viúvas, verso 14, mais jovens, se casem de novo e tenham filhos. E tome conta do próprio lar. Então o inimigo não poderá dizer coisa alguma contra ela. Atenção, atenção, pois de fato, verso 15, pois de fato, algumas já se desviaram e seguem a quem? Está entendendo? O que Paulo está bloqueando? Não é o sexo, Paulo está bloqueando a porta que está deixando o inferno entrar na igreja de Éfeso. E a porta detectada por Paulo era o quê? As mulheres fofoqueiras, que diziam ser santa, mas eram profanas. E se essas mulheres são viúvas, e se são jovens, elas estão sensualizando a parada. Elas vão para a igreja para procurar o próximo varão. Aqui que Paulo está dando uma correção nelas, colocando uma carta de doutrina severa, de um modo elas se vestir sem ser extravagantes, sem chamar a atenção. Por quê? Porque elas estão desnorteando. E além disso tem outra coisa mais perigosa ainda. Acompanha comigo, por favor, 1 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, você vai entender esse texto que você já leu de várias vezes agora da forma aplicada, correta dele. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, posso ler? 2 Timóteo 3, 1, saiba que nos últimos dias, lembrando a carta, repete comigo, a carta de Paulo para Timóteo, para a igreja de Éfeso, perfeito? Vamos lá, saiba que nos últimos dias haverá tempo muito difícil, pois as pessoas amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes, orgulhosos, zombarão a Deus, desobedecerão os seus pais e serão ingratas e profanas, não tendo afeição, nem perdoarão, caluniarão os outros e terão autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes, cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Tudo está acontecendo dentro da igreja de Éfeso. Tudo está acontecendo dentro da igreja de Éfeso. Serão religiosos apenas na aparência,
mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente tais pessoas, os hereges, tais pessoas, entre tais pessoas há aqueles que se infiltram nas casas alheias e conquistam a confiança de quem? Das mulheres vulneráveis, carregadas de quê? De pecado, controladas por todo tipo de mulheres, verso 7, que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender o quê? Está explicado? As mulheres eram uma porta vulnerável para a igreja de Éfeso ser contaminada. Porque Paulo tirou elas do púlpito? Porque ela vinha para o púlpito com heresia que os hereges estavam colocando e introduzindo em suas casas. Porque elas ardiam em desejos sexuais. Aí Paulo vai dizer assim, não é que as mulheres não podem, é que essas de Efésio não podem. As mulheres de Efésio eram altamente escandalosas, mostrando uma aparência, mas na verdade negando a eficácia do contexto. Então Paulo, de forma educada, vai e diz, vocês estão no tempo de ouvir, nada de vocês querer pregar. Isso pode acontecer com um homem ou com a mulher. Agora, quantos maridos desses não eram envergonhados pelas suas esposas? Tu acha quantos maridos desses recuaram? A gente conhece. Pessoa desequilibrada, fala, caramba, o fulano, poxa, não rompe mais porque é casado com ciclano. Ou o ciclano não rompe mais porque é casado com fulano. Sabe aquela âncora que casou mal? Vai até Jesus voltar agora, meu irmão. Eu conheço nitidamente pessoas que não rompem por causa do seu cônjuge. Dentro disso tudo aqui, cônjuges questionadores, briguentos, fofoqueiros, ausência de Deus tremenda. Mas lá, os homens no púlpito, a mulher, não, eu também quero ser líder. Aí Paulo olha e fala assim, em Éfeso não. Em Éfeso não. Você tem coragem de tirar alguém? Tem coragem de nomear o marido e não a esposa e não o marido? Tem coragem? Vocês não têm, porque vocês fazem igreja para os outros. Vocês não têm. Aqui está mais do que comprovado que Deus não chama o casal. Deus chama quem está pronto. Está comigo ou não está? Devia estar com Jesus. E muitos desses têm ministério tardado, por quê? Porque uma parte está incompatível. Chamado brecha. A igreja de Éfeso, literalmente, lado ruim das mulheres aqui, é que infelizmente, era a parte feminina que estava dando ouvido aos espíritos enganadores. Os homens, os hereges, esses que Paulo manda Timóteo combater, Timóteo combatia no templo, mas as mulheres recebiam esses homens em casa. Timóteo fala, aqui vocês não vão pregar não, mas as mulheres, não, vem cá em casa ter um café. Aí Paulo, ligado no Espírito, falou, eu fecho a porta aqui, Timóteo fecha aqui, mas elas abrem lá. Aí elas foram tiradas do culto, foram tiradas da liderança, foram tiradas da vez de falar. Mas não é a mulher, de repente está falando para homens assim, coitado. Tem mulher na igreja sofrendo pra caramba, se desdobrando, e os homens banana que não faz nada, só vive na prática do pecado. É âncora. Quer um conselho? Pergunta qual? Ora a Deus para levar esse próximo. Você está rindo? Você merece ser feliz. Como é que pode? Deixa de viver. Vivo uma vida presa. Não sou livre. Não rompo com Deus. Por quê? Porque a mulher não deixa. Porque o marido não deixa. Que vida pesada. Que coisa empobrecida. Por isso que Paulo diz, é melhor ficar igual a mim. Tem gente achando que casar vai se dar bem. É. Aí Paulo fala assim, faço viagem sem dar satisfação para ninguém. É. Se eu me atrasar, né? Por exemplo, o barco quebrou no meio do mar. Até explicar para a mulher que o barco quebrou de verdade. É. Aí o barco fala assim, o barco pode até afundar, não tem nada para dar satisfação.
Ô gente, casamento é bom. Casamento é bom quando os dois estão no mesmo barco, na mesma visão. Literalmente. Ruth 1,16. O teu povo é o meu povo. Quando é assim, teu Deus é o meu Deus. Onde tu fores eu irei. Onde tu repousares estarei. Aí vale a pena. Mas quando fala assim, não, a igreja é tua. Dá um, né? E aí, marido, vai para a igreja? Não, o negócio é de cristão contigo aí. Ô Jesus, não topa só uma vezinha, só rapidinho. Só uma vezinha só. Tchuf. Tem gente que deixa a vida pesada, não deixa? Não, de verdade, não deixa? Faz questão de deixar pesado de servir. Pelo amor de Deus. Tudo é igreja agora, tudo é igreja. Ou cabeça de oco. Antigamente era bar. Graças a Deus que hoje o cara está no reino. Louvado seja o Senhor. Ai não. Lembrando que Paulo vai dizer para cuidar do lar também. Muitas mulheres não conseguem a aprovação dos maridos, mulheres. Mais um catuquezinho em vocês aqui, irmã. Não conseguem a aprovação dos maridos porque não tem aprovação em casa. Essa é uma verdade. Nua e crua. Os maridos não são bem tratados, não são bem alimentados em tudo. Sempre está com dor de cabeça. A comida sempre está queimada. A comida sempre está a fazer. O que o cara vai fazer? Vai tomar nojo daquilo que você mais ama. Quem é mãe aqui, quem é pai aqui? Quem é mãe, quem é pai? Quando você quer dar um castigo no filho, você tira o que ele não gosta? Você tira o quê? Então, se você é apaixonado pela igreja, apaixonado pela presença, o que teu marido vai fazer? Ele não entende, ele é ogro. Ele é ogro, ignorante, entendeu? Ele é o tiozão, chuleque. Ele não entende. Ele acha que tirando Deus, você está fazendo bem, não tá? Então, para você não ficar nessa noia aí desse tiozão todo bruto, deixa a comida pronta. Bota uma roupinha bacana à noite para dormir. É ou não é? Sim ou não, homens? Sim ou não, homens? Pode falar que ela não vai ficar chateada não, irmãos. É sério. Casa limpa. Aí o cara vai chegar em casa e falar, pô, a casa está limpa. Ele está chegando, falou assim, vou chegar em casa, vou infernizar ela. Aí quando ele chega na tua casa, não vê o inferno, vê o céu. Aí fala, tem como, hein? A casa limpa, a comida, tudo maneiro lá. O que ele vai fazer? Aleluia. Mas quando ele chega em casa, ele vê o inferno da esposa, com o cabelo assim, ó. O inferno da esposa, com a boca de cebola, né? O inferno da esposa, com a camisa do encontro com Deus. Ele fala, meu Deus do céu. De repente o inferno para ele é você. Mas dá para mudar essas coisas, dá ou não dá? Você não é mulher de Éfeso não, né? Hã? Vocês é mulher de Reobote, né? Mulher de Reobote já está vestida com óleo na mão, né? Estou light, estou suave, aleluia. A mulher de Reobote, o marido pisa na porta, ela fala, estou na unção, estou no óleo. É ou não é? Aqui não é Éfeso não, tá? Aqui não é Éfeso não, tá? Pessoal, a questão de botar a mulher no banco, ou de ela não liderar, ou não falar, não é uma questão de machismo que Paulo está dizendo, senão ele daria um tiro no próprio pé dele. Só você ler Coríntios, vai ver Gálatas, vai ver Romanos, Paulo elogiando as mulheres que davam continuidade às pregações dele, né? Inclusive Paulo e Priscila eram mulheres que ele amava demais, mas a questão é, seja homem, seja mulher, se está dando ouvido para a serpente, deve sim não exercer a função de liderança. Deve sim. Está comigo ou não está? É uma realidade. E você vê que ele trata do texto dizendo, olha, no princípio não foi assim. Ou seja,
A Eva que deu ouvido, né? Então ele está mostrando na porta. Por onde está vindo o pecado? Por onde está vindo o pecado, corrija ele. Mas a gente vive numa igreja meio moderna, né? Onde não se corrige mais ninguém, né? Onde se nomeia casal, porque tem que ser casal. Aí você pega um com 1 quilo, outro com 100 gramas, né? Ou seja, um com 1 quilo interessado a Deus e outro com 100 gramas. O que se faz, irmãos? Quem dera se os dois quisessem voar. Meu Deus, como seria legal. Como seria bom. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Amós 3,3, bem conhecido. Você que é solteiro, veja bem. Não pede um homem bonito, não. Pede com dinheiro, né? Não pede um homem bonito, não. Pede um homem de Deus. Mas também não é um homem de Deus que vai deixar as coisas faltar. Pede um homem de Deus cheio de responsabilidade. Louro, 1,90 m, assim, tal. Você que vai casar, pede uma mulher temente a Deus, uma mulher cheia de virtude. Não, desculpa, vou retirar. Não peça uma mulher. Posso repetir? Peça uma esposa. É diferente. Mulher só tem o que o homem quer. Esposa tem o que o homem quer, o que a família precisa. Peça uma esposa. A Bíblia diz: quem achou uma esposa, achou uma coisa boa. Alcançou benevolência do Senhor. Está comigo ou não está? Devia estar com Jesus também. Dá uma salva de palmas ao Senhor aí. Vejam bem que o texto trata a parte inofensiva. Olha o que o texto diz para a gente em Timóteo capítulo 3, verso 6. 1 Timóteo 3, 6. 1 Timóteo 3, 6. Vamos lá, está prestando atenção aí atrás, Danilo? 1 Timóteo 3, 6. Vamos lá. Não deve ser o quê? Recém-convertido, pois estaria tomado de orgulho e o diabo o faria o quê? Cair. Então o texto diz para a gente que tanto as mulheres de Éfeso, que achavam assim: não, agora o evangelho chegou aqui, etc e tal, é a gente. Ou seja, o texto dá uma clareza para a gente, mais ainda, para a gente fazer uma qualificação para não ter arrependimento. Para não ter arrependimento. Então, tanto as mulheres quanto os homens, na questão de Paulo, mandando a carta para Timóteo, a quem deve falar na igreja, quem deve testemunhar na igreja, cuidado com os novos convertidos. Então ele tem atenção para solteiros, ele tem atenção para as mulheres que andam, né, afloridas demais, e ele tem atenção também àqueles que são novos convertidos. Tudo isso é que ele quer seguir um exemplo de modelo para falar, ou seja, que nós possamos ser exemplo. E em momento nenhum, eu vejo a carta como uma carta machista bolsonarista. Tá legal? Eu vejo uma carta muito qualificada. Eu fiz questão de abrir aqui para vocês entre os homens e as mulheres. Eu conheço mulher que são, meu irmão, abençoada, mas um marido, irmão, é um pneu furado na estrada sem luz, irmão. Conheço também, irmão, muitos homens que são mega desatados, mas tem umas mulheres enciumadas aí, meu irmão. Afinal de contas, a questão de ciúme, acho que a pessoa não dá conta do recado. Todo mundo que tem ciúme é porque não dá conta do recado. Porque não faz e tem medo de outra fazer. Sim ou não? Porque, meu irmão, quem fecha a conta certinho, tem ciúme não, fala. Já está garantido, já fez o negócio, está comigo aí não? Olha a pessoa do seu lado, se fizer o negócio direito, a coisinha, né? Não vai ter crise de ciúme. Sim ou não, pessoal? Dá comida para o teu cachorro em casa. Deixa o bichinho bem buchudo. Aí o vizinho do lado vai pegar uma carne e tacar no seu quintal. Só se o cachorro for um cão de verdade. Mas o cachorro está de barriga cheia, vai comer não, filho. Vai comer não. Entendeu a espiritualidade do negócio? Hã? Parábolas. 1 Timóteo capítulo 4, verso 11. Timóteo. Caramba, quando eu fico olhando assim, Paulo fala para Timóteo assim: ô Darlan, Timóteo. Eu fico imaginando assim: Timóteo, tira essa mulher do púlpito. Timóteo,
Como eu vou tirar se eu já cheguei aqui, ela já estava. Timóteo, dá teu jeito, tira. Fico imaginando Timóteo. Ô irmã, estava orando a Deus. Deus mandou vocês ficar num banquinho por enquanto. Quem no banco? Quem está pensando o quê? Que você é pastor daqui há muito tempo? Eu tenho dinheiro, eu sou bonita. Mas é para ficar num banquinho aqui. Você consegue enxergar essa carta assim, colorida, nos nossos dias? Você não tem coragem de botar alguém em banco? Você não corrige as pessoas? Será que você está preparado para ser um Timóteo? Quantos erros você vê na igreja de Cristo que você não corrige? Você é um fofoqueiro. O erro que você vê, você passa para outro. Só que a Bíblia manda você corrigir. Está preparado para ser um Timóteo? Olha o ano de Timóteo como vai ser para a gente. Por isso que eu digo para vocês, é tempo de Timóteo. Igreja por igreja, vai abrir outra na esquina, vai abrir outra aqui, mas não vai mudar nada. Se não tiver uma igreja cujo qual Deus tem prazer em abençoar e se presenciar nela. É tempo de Timóteo, irmãos. É tempo de menos político na igreja, mais servos, mais homens e mulheres de Deus. Bom dia, irmãos. Timóteo, ensine essas coisas, insista nelas. Você poderia ter ido numa igreja, número de CPF aí, um monte de coisa, mas aqui vai para o céu. É isso aqui, é desse jeito. Timóteo, ensine essas coisas, insista nela. Quando nós completarmos aqui as 2 cartas de Timóteo, nós sairemos daqui como crentes muito melhores. Mas muito melhor. Em 3 pregações só foi correção, 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 correção. Doutrina é gostoso, irmãos. Você pode ter entrado aqui, talvez assim, eu estou com dívida aqui, uma palavra para estatar minha dívida. Entra na doutrina do Senhor. Obedece o reino, que as demais coisas Ele ajeita. Eu vi uma frase no The Chosen uma vez que é incrível. Acho que foi o Mateus que decidiu andar com Jesus e falou assim: primeiro eu ando, depois eu resolvo. E é desse jeito. Entrega, anda, e depois se resolve. Acho que a parte mais importante é essa. Timóteo, ensine essas coisas. Insista nela, por favor, verso 12. Não deixe que ninguém menospreze, no caso de Timóteo, porque você é jovem. Ô pastor, você falou que as mulheres eram jovens, tudo. Ei, mas eu falei da palavra jovem, mas eu disse da conduta. A conduta de Timóteo é uma conduta idônea, responsável, equilibrada, de bom testemunho. Ensine essas coisas, não deixe que ninguém menospreze, porque você é jovem. E aí Paulo vai dizer para ele: seja exemplo para que todos os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. É tempo de Timóteo. Repete comigo, é tempo de Timóteo. Na conduta, é tempo de Timóteo. Será que todos podem repetir? É tempo de Timóteo. Na conduta, é tempo de Timóteo. No amor, é tempo de Timóteo. Na fé, e é tempo de Timóteo na pureza. Paulo, ele coloca todas as palavras para Timóteo. Timóteo dá uma enxurrada na igreja, uma lapada na igreja. Mas Paulo olha para Timóteo e fala: você também deve ser exemplo. Vento que venta cá, venta lá. O altar precisa ser exemplo. O líder da cela não é só cobrar, precisa ser exemplo para a cela. O pastor não é só aquele que aponta, é aquele que também seja exemplo para a igreja. Todos nós, que possamos viver um tempo de Timóteo, um tempo de fé, um tempo de santidade, um tempo de amor, um tempo de pureza. Esse é o nosso tempo. Não é Timóteo chegar e pregar e falar, etc., e ele não vive nada, não. O tempo de Timóteo é o nosso testemunho possa ser o nosso estilo de vida do que a gente vive. A fé e a prática. A fé e a prática. O que eu falo e o que eu faço. Idem. Eu não posso apontar aonde eu nunca fui.
Não posso cobrar o que eu mesmo não faço. Não posso exigir aquilo que eu não sou capaz de fazer. Então experimente, antes de cobrar alguém, seja você um modelo, para que quando as pessoas possam fazer, você já possa ter experimentado, para que você cobre com autoridade e fale com autoridade aquilo que Deus lhe manda você falar. Repete bem alto, é tempo de Timóteo. 2,15, 2 Timóteo 2,15. Esforce, Timóteo. Esforce sempre para receber a aprovação de Deus, Timóteo, a quem você serve, Timóteo. Seja um bom trabalhador, Timóteo. Não tenha nada que deixe você se envergonhar, e que ensina corretamente a palavra da verdade. Vamos voar em 2025. Vamos decolar em 2025. Confronto gostoso. Talvez você fale assim: Senhor, me muda. Vamos mergulhar na carta de Timóteo. Talvez você se queixe há muito tempo dizendo: Deus, eu não consigo largar isso. Na carta de Timóteo você vai largar, você vai mudar, você vai crescer. Repete comigo: é tempo de Timóteo. Diga: é tempo de Timóteo. Diga: vamos para 2025 diferente. Nos cultos passados, anos passados, essa hora a gente estava aqui startando palavras, né, proféticas, né, avantajadas, sem alguém merecê-las, né, pela sua conduta, dizendo: vamos para 2000 e tal, levanta a mão aí. Aí a mão suja de sangue levantando a mão, aí a mulher cheia de carne levantando a mão, a pessoa cheia de corrupção levantando a mão. Não, hoje não. A gente vai para 2025 de joelho no chão. A gente vai para 2025 com o coração arrependido. A gente vai com 2025 com a doutrina no peito, dizendo: eu amo a palavra de Deus. A gente vai para 2025 sendo mais servo, sendo mais discípulo. A gente vai para 2025 sem dever nada para ninguém. Prega a palavra em tempo, Timóteo, fora de tempo. Repreenda, retaguarda, corrige com toda longanimidade e mansidão. Haverá tempo em que não aguentarão a sã doutrina, mas tu, Timóteo, eles podem, mas tu não. Eles se desviam, mas tu não. Cadê o Timóteo desse novo tempo aí? Fica de pé no seu lugar e dá um forte aplauso ao Senhor. Ei! Põe a mãozinha aqui no coração. Estica aí suas colunas aí. Pede o irmão do lado para alongar sua. Fala assim: alonga aqui que eu apanhei pra caramba. Hoje é o último domingo. Você nunca mais terá outro domingo em 2024. Então hoje você vai sair do seu lugar dizendo o que você vai deixar aqui, para que você seja um Timóteo, ou até mesmo um Paulo em 2025. Lembra tudo que foi falado? Olha os homens, mãos sem corrupção. Olha as mulheres, excesso de vaidade. E tudo mais do que a gente aprendeu aqui. Olha o que aconteceu na igreja de Éfeso. Por onde está entrando o pecado? Era pela vida das mulheres, infelizmente. Então põe elas no banco para corrigir. Deus não manda ninguém embora, Ele manda sentar para corrigir. Quem aqui hoje, nesta manhã de domingo, precisa se corrigir perante ao Senhor? É a sua grande oportunidade. Seja servo, seja livre, seja homem ou mulher, seja pastor, seja supervisor, a quem quer que seja. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo
lembrar que Ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Pra te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, Resistir ao mal, resistir o mal até o fim. uma hora ele fugirá de mim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar contra os meus impulsos, ultrapassar o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que Ele é o templo santo do Pai. preciso ter atitude, meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé e colidir com o mundo e ficar de pé. Pra se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Hoje é tempo de renunciar. Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Põe a sua mão no coração. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora para se despedir do velho homem, das velhas práticas. Por muitas vezes queremos inaugurar um ano novo, mas com manias velhas, antigas. Não dá. Óleo e água não se mistura, Deus. Cria em nós um coração puro nessa manhã. Nos arrependemos de tudo aquilo que é escandaloso, de tudo aquilo que nos afasta da sua presença. Nos dá força. Chega de alimentar, empobrecer o nosso discurso, dizendo que a carne é fraca, que eu não consigo. Não. O teu Espírito está em nós. E se o teu Espírito está em nós, somos uma fortaleza no Senhor. Ah, Pai. Põe a mão no seu coração, ore com essa canção, ore. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por toda vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. eu não pensei em Cristo, só pensei em mim. Ajuda-me a orar, me ajuda-me a
Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, meu Pai. O mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por toda vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes em que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Igreja, meu Pai. Olha, assim vai com essa canção. Mas eu não quero. Diga, eu cansei. Diga de verdade, vai. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Pai, em nome de Jesus, debaixo dessa canção, dessa oração, desse temor, nós renunciamos aqui tudo que traz escândalo para a nossa vida. Todo o excesso, toda indisciplina, tudo aquilo que, segundo Hebreus, nos torna vagarosos. Nós queremos deixar aqui ancorado, em nome de Jesus, o peso nesse altar. Queremos deixar ancorado aqui tudo aquilo que fala através de nossas bocas, que nos trazem mal para o nosso corpo. Queremos deixar ancorado aqui toda pedra de tropeço, todo escândalo. Estamos partindo para um novo ano. Gratidão, Senhor, a plenitude que o Senhor nos deu. Mas esse ano será diferente, um ano de reino, um ano de igrejar, um ano de ser igreja, de igrejeiro. É chegado um novo tempo. Os campos estão verdes. A hora está chegando e não podemos mais brincar. Que seja agora, Senhor. Que seja essa hora que o Senhor levante uma igreja profética. Senhor, o que Tu tem para fazer no Rio de Janeiro, o que Tu tem para fazer em todo o Brasil, o que Tu tem para fazer, meu Pai, em nome de Jesus, no nosso município, o que Tu tem para fazer nesse bairro, eu estou disposto, Senhor. Quem é o próximo aí, meu irmão? Eu estou disposto, Senhor. Prometo lealdade à verdade, compromisso com a santidade, com a fé e com a pureza. Não nos deixe fora do Teu propósito, do Teu plano para esse ano. Tudo que o Senhor tem, Deus, faz em nós e através de nós. Ah, Deus, conte conosco como soldados leais dessa obra, Deus. Que
seu evangelho, as suas verdades possam fluir através de nossas vidas, através de nossas casas, através da nossa disponibilidade, através do nosso dom, através do nosso ministério. A sua agenda é minha agenda, Deus. Pode contar conosco, Pai. Pode contar conosco. Se for um tempo de aperfeiçoamento, eis aqui. Se for um tempo de cobrança, eis aqui. Se for um tempo, Senhor, de espreitamento, eis aqui. Nos dá essa força hoje, Espírito Santo. Sela nossa vida para o ano 2025. A cada um, Senhor, onde está de mão erguida, sela agora, sela, Senhor, com teu selo de justiça, de misericórdia, de bondade, Senhor. Não iremos retroceder, iremos andar conforme o céu quer. Que Reobote seja uma igreja, meu Pai, que esteja no seu coração para esse novo tempo. Que todos os projetos que temos para 2025 venham a ser partido do céu, Senhor, para a terra em nossas vidas. Iremos andar na tua direção como sempre, ouvir a tua voz como sempre, fazer o que o Senhor quer como sempre. Continua a nos abençoar, nos orientar por tudo e por todos, Pai. Sabemos que nesse ano 2024 não agradamos muitas pessoas, pois alguns tiveram a palavra do Senhor como comichão nos ouvidos. Mas não deixa o Timóteo desistir não, Senhor. Timóteo, não desiste, seja forte, Timóteo. Guarda-te mesmo, pois assim salvarão a muitos outros, Timóteo. Timóteo, mantenha a pureza, a fé, Timóteo. Timóteo, prega a palavra, Timóteo, em tempo oportuno. Se não houver tempo, prega também, Timóteo. Repreenda, Timóteo. Corrija, Timóteo. Faça a obra de um evangelista, Timóteo. Timóteo, suas palavras lhe darão poucos amigos, Timóteo. Suas palavras não lhe darão muitas curtidas, Timóteo, pois irá mexer na moral de muita gente, Timóteo. Mesmo assim, prega a minha palavra, Timóteo. Ensina a minha palavra, Timóteo. Corrija, repreenda. Não olhe a altura, não olhe a riqueza, não olhe o CEP, não olhe o que tens, o que não tem. Pregue a minha palavra, Timóteo. Seja o meu canal, Timóteo. Faça o que eu mando, Timóteo. Ensine essas coisas e insista nela, Timóteo. Ei, Shurieke Mandaia. Não mandara Shurieke Nandaya Chora. Dayako Mandara Basore Mandaya. Ei, Sharayako Ramadaya. Riga Marabasora que Ramadaya. Araya Sharamandaya. Rico nanda na barra mandarabas. Oh, rashoro.
Timóteo, trigo se dobra, trigo se rende, joio é soberbo, joio não se encurva. Prega a minha palavra, Timóteo. Os meus trigos se dobrarão, os meus trigos se renderão, os meus trigos me buscarão. Prega, Timóteo, prega a minha palavra, ensina o que está escrito, não despreze nada, corrija, ensina, admoesta, incentive, instrua. A minha igreja irá me ouvir, a minha igreja irá estar atenta à minha voz. Saramandara, Darabarava, Xaracamandaya, Ria Mandaraba, Surieke, Amanda, I chorei, Mandaraba, Chorei, Mandaya. Ayako, ria mandara basore ke. Aya shora mandara ko mandaya. Ara shoria mandara. Ara shurie mandaya. Ara shurie kere mandaya. Ashaya mandaya. Ay, ara mandara mandurie ya mandara ko mandaya. Aria ya rabashurie mandaya masaya. Oh, rega da 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 da. Aria mandara mandara masara kamandaya. Oh, aria mandara mandara. Ia rara 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 rara. Aranco rabandara basora que mandaya. Ai, ashore que mandara mandaya. Ai, mandaya. Ei, ei. É tempo dos trigos se encurvarem. O Senhor nos deixa a paz, a doce paz, a doce presença. Levante as suas mãos aos céus. Receba a paz do Senhor. Doce presença, Jorge. Levante as suas mãos aos céus. Oh, obrigado, Espírito de Deus. Obrigado por estar aqui no nosso meio. Vem sobre nós, enchendo do teu poder. Quem pode adorar ao Senhor? Adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Há um doce Espírito aqui. Eu sei que é o Espírito de Deus. Eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos tudo perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, doce presença, presença santa,
Cansado do teu poder, adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Dá uma salva de palmas, Senhor. Presença Santa, vem sobre nós, enchendo do teu poder. Diga: te adoraremos, Senhor, e te adoraremos por tua presença, que Ele está aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, que renovará, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Alguém pode dizer uma palavra de amor ao Senhor nessa manhã? Alguém pode dizer ao Espírito Santo de Deus que Ele é amado nesse lugar? Alguém pode amar a presença de Jesus mais que a sua própria vida nesse lugar? Então expresse uma adoração nessa manhã, nesse lugar. Diga: Jesus, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Eu te amo, Deus eterno. Dá um abraço quem está do seu lado. Pode abraçar isso. Abraça a pessoa, fala: eu vejo Deus na sua vida. Aleluia. E que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Quantas vidas hoje irão se render a Jesus nessa manhã? Quantos de vocês estão aí nos seus lugares afastados? Baixa um pouquinho. Afastado ou até mesmo desviado. Eu queria fazer uma oração agora. Bem-vindo, jovem, já tem uma vida aqui à frente. Eu queria fazer uma oração em você e sobre você agora, fazendo a sua devolução ao Senhor. Se você entrou aqui nessa manhã afastado ou desviado, diante de tanta exploração da palavra ou exposição da palavra de Deus, diante de tudo que foi falado, se você não se sente sujo, isso mostra o quanto você está incrédulo das coisas do Senhor. Eu queria fazer um convite agora a todos vocês, irmãos e irmãs, que estão afastados do caminho do Senhor, desviados. Acende essas luzes, por favor.